Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite. Estamos iniciando mais um podcast, o de número 72, quando nós vamos continuar o assunto iniciado na semana passada, que é a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, tema que está lá no capítulo 9, que trata exatamente da intervenção dos espíritos desencarnados no nosso mundo físico, capítulo 9, que está na parte segunda do Livro dos Espíritos. E nós até aqui já tínhamos visto e concluído que, de fato, os espíritos influenciam os acontecimentos da nossa vida. Nós nos remetemos à questão aqui que o Livro dos Espíritos traz, anteriormente, que nós já estudamos, de que, quando perguntado se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, a resposta oferecida foi de que, muitas vezes, eles que nos dirigem. Se eles conseguem influenciar no pensamento e nossos atos, por consequência direta, eles vão também influenciar nos acontecimentos da nossa vida. E aí, como lá atrás a gente viu, essa influência ela pode ser boa ou ela pode ser negativa. Se o espírito que nos influencia é um espírito bom, ele vai sempre buscar essa influência no sentido de nos levar a coisas melhores, de propiciar que os acontecimentos da nossa vida tenham um resultado melhor. Se, pelo contrário, o espírito é um espírito ignorante, é um espírito imperfeito, ele pode, de alguma forma, desejar influenciar para que os acontecimentos da nossa vida sejam negativos. Entretanto, importa dizer e considerar que quem sintoniza com os espíritos bons ou com os espíritos imperfeitos somos nós. É a nossa vontade que nos coloca em convivência com os bons espíritos ou em convivência com os espíritos imperfeitos. Então, se os nossos pensamentos, e aí nós precisamos entender que quando nós agimos, nós estamos também pensando, eles criam uma atmosfera fluídica salutar, nós estaremos sempre sob a influência dos bons espíritos. Se, por outro lado, os nossos pensamentos produzem uma atmosfera fluídica doente, malsã, que é a palavra utilizada em A Gênese, então esses nossos pensamentos doentes, malsãs, vão atrair para o nosso convívio os espíritos imperfeitos. E serão eles que vão nos influenciar. Então, nós terminamos o nosso encontro da semana passada exatamente nessa questão 528, que era perguntado se poderia um espírito bondoso desviar um projétil, né? Um projétil, numa linguagem mais utilizada hoje, né? Uma bala de uma arma de fogo. Então, nós já verificamos na semana passada, né, que se um indivíduo não deve perecer, não deve morrer vitimado por uma bala, por um projétil, né, o que o espírito bondoso vai fazer não é desviar a bala, mas é exatamente inspirar aquele que não deve morrer pela bala para que ele se desvie. Ou pode até agir sobre o espírito daquele que atira, daquele que dispara a arma, para fazer com que ele não seja feliz com a sua pontaria, evitando assim que haja a morte do espírito por aquela bala, porque isso não estava, vamos dizer assim, no planejamento, né? Agora, jamais o espírito vai conseguir ter ação sobre a trajetória da bala. Uma vez que o revólver disparar, há uma lei física que vai definir a trajetória desse projétil. E nessa lei física, o espírito bondoso não pode agir. O que a gente observa é que, na verdade, a ação dos espíritos é sobre outros espíritos, e não sobre as leis que regem o nosso universo aqui do nosso mundo físico.
Então, a ação será ou sobre aquele que poderia vir a ser atingido pelo projétil, fazendo ele se afastar, ou sobre aquele que atira, fazendo com que ele não tenha uma boa mira. E dessa questão, então, surge a primeira que nós vamos tratar hoje, que pergunta exatamente sobre a questão das balas encantadas, né, que estão em algumas lendas que as pessoas contam, né, que a pessoa dispararia, né? Eu, por exemplo, já vi filmes em que a pessoa dispara, na verdade, uma flecha, e a flecha ela tem um alvo e ela vai fazer trajetórias as mais diversas, mas vai conseguir atingir aquele alvo, né? Também já existiu filmes falando de determinadas pessoas que disparam a bala e a bala faz uma trajetória totalmente diferente de uma trajetória possível dentro das leis físicas, mas atinge o alvo. Então, assim como há filmes sobre isso, há lendas sobre isso, né? Eu imagino que a época em que o Livro dos Espíritos foi escrito, havia mais lendas e não existia filmes, né, sobre esse assunto. Então, a resposta dos espíritos é que isso é imaginação nossa, né? O que é levado para o filme hoje é pura imaginação, porque nós gostamos do maravilhoso, né? Nós gostamos de acreditar que a lei física pode ser, de alguma forma, impedida por alguém, mas isso não existe, né? A ciência está aí para nos mostrar isso, que as leis físicas elas sempre são respeitadas em qualquer circunstância e que não há possibilidade nem do homem encarnado, nem do homem desencarnado, espíritos que ambos são, interromperem as leis que regem a física, interromperem as leis que regem a natureza. Isso é imaginação. E dessa pergunta surgiu outra, que fala exatamente sobre esses espíritos, então, que conseguem dirigir os acontecimentos da vida através da sua influência. Se quando tem um espírito que quer que determinado acontecimento ocorra conosco, se há aqueles que também querem o contrário, né? Então, a resposta é o que Deus quer, deve ser. Se Deus permitir que para um espírito bom, que quer que um bom acontecimento se dê na nossa vida, haja uma oposição, um obstáculo de um espírito imperfeito, é porque Deus quis que fosse dessa forma, pela vontade de Deus que haverá esse obstáculo. É por vontade de Deus que se fará essa oposição de forças entre bons espíritos, que querem sempre nos levar para lugares, para acontecimentos bons, e os maus espíritos, ou os espíritos imperfeitos, que é o nome mais adequado, de tentarem evitar que esses bons acontecimentos aconteçam, venham a surgir na nossa vida. Então, sempre é as leis de Deus, na verdade, né? Aqui está escrito a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que a sua lei se cumpra. Por ser a vontade dele, é que a lei sempre é respeitada. Então, se a gente vai ter um obstáculo, é porque esse obstáculo é decorrente, nós sabemos, né, das nossas próprias escolhas, né? Foi alguma coisa que a gente semeou para que houvesse o nosso destino, ou como dificuldade ou como necessidade de aprendizado. Foi nós que colocamos esse obstáculo à nossa frente, né? Ou para aprender ou para espiar, que na verdade é a mesma coisa, né? Nós espiamos para aprender. Na pergunta 530, que trata dos espíritos levianos e zombeteiros, e, portanto, espíritos imperfeitos, né? É perguntado se esses espíritos imperfeitos eles não podem vir a criar pequenos embaraços, né? Que acabam impedindo determinados projetos que a gente tem, né? Confundindo as nossas previsões. A gente previa conseguir realizar alguma coisa num determinado tempo. E a pergunta é, pode esses espíritos imperfeitos criar pequenos embaraços que não permitam que essas previsões ocorram ou que não permitam que os nossos projetos se cumpram? E aí ele dá uma explicação ainda sobre a pergunta, né? Refazendo novamente a pergunta. Ele diz, são os espíritos imperfeitos que normalmente causam, né? São os autores do que nós chamamos vulgarmente as pequenas misérias, né? Os pequenos probleminhas, as pequenas dificuldades. São eles que
criam essas dificuldades? Então, a resposta é: os espíritos imperfeitos se comprazem, têm prazer quando vê nós vivenciarmos determinados aborrecimentos, né? Para nós, isso deveria funcionar como provas, para que a gente demonstre paciência, né? Mas eles não vão fazer isso ad eterno. Os espíritos podem, imperfeitos, por um tempo, nos criar essas provações, né? Que são oportunidades de nós mostrar nossa paciência. E se nós mostrarmos paciência, será uma oportunidade aproveitada. Mas eles não fazem isso para sempre. Quando eles veem que nós respondemos com paciência e que isso não traz maiores complicações, porque a gente reage bem a essas dificuldades, aí eles se cansam, eles veem que nada consegue com a gente e desistem da gente. Então, nós precisamos sempre entender isso, é sintonia. Os espíritos imperfeitos só conseguem provocar algum embaraço na nossa vida, uma influência negativa, se a gente sintoniza com eles, ou seja, se a gente permite que eles consigam ter sucesso. Se a gente não permite, a gente vai estar sempre, na verdade, nas mãos dos bons espíritos que só querem nosso bem. Em tudo, a gente percebe claramente que é a nossa vontade que determina se esses espíritos imperfeitos serão nossos companheiros, né? Que, portanto, terão influência sobre nós, ou se eles serão estranhos à nossa vida e, portanto, não terão influência nenhuma. Entretanto, dizem os espíritos, não é justo acusar que eles são culpados pelas nossas decepções, né? Normalmente, quem causa as nossas decepções, e especialmente atraindo eles para o nosso convívio, né? Somos exatamente nós, pela nossa irreflexão, ou seja, pela falta de refletir o que é melhor para nós. Então, para algumas pessoas, se cai uma baixela, né? Que é um utensílio da cozinha, né? Uma bandeja. Se ela cai e se quebra, a gente já quer debitar para os espíritos, né? Mas não, isso na verdade é uma imperícia nossa, e isso serve para a gente ter um raciocínio maior. Então, quando a gente tem algum projeto nosso que não tem sucesso, normalmente a gente já quer debitar para os espíritos, mas não, na maior parte das vezes é fruto da nossa imperícia, da nossa incapacidade de obter o sucesso, e não dos espíritos. Os espíritos eles só são companheiros das nossas deficiências. Disso derivou uma outra pergunta que diz: os espíritos que suscitam esses aborrecimentos, eles agem porque eles já têm um problema com a gente, porque eles já são os nossos inimigos, né? Ou eles atacam qualquer um, o primeiro que eles enxergarem, mesmo que não haja um motivo, né? Unicamente porque eles querem o mal, e aí o primeiro que dá a oportunidade, eles realizam o mal. E aí os espíritos nos respondem que tem os dois casos. Que às vezes alguns espíritos imperfeitos que nos causam aborrecimento, quando a gente sintoniza e permite, né? Algumas vezes eles são nossos inimigos, ou inimigos dessa vida, ou inimigos de outra vida, que continuam nos perseguindo. Mas outras vezes eles realmente não têm motivo pessoal. Eles estão nos atacando porque nós somos o primeiro que surgimos na frente. Então, para esses, eles fazem mal para qualquer um. Não precisa ter um motivo específico. Não precisa que a pessoa tenha feito alguma coisa contra eles. Vamos insistir, né? Isso só vai ocorrer se a gente permitir. Para que um espírito tenha qualquer tipo de influência sobre a minha vida, é preciso que eu sintonize com a vibração dele. Ele não vai conseguir ter nenhuma influência sobre a minha vida se eu estiver sintonizado com os bons espíritos. E mesmo que ele consiga me causar algum aborrecimento e eu reagir a esse aborrecimento com paciência, com tranquilidade, não só eu vou aproveitar a oportunidade a meu favor, porque eu vou ter o merecimento de ter reagido bem, como ele vai concluir que não adianta ele ficar tentando fazer o mal para mim, porque todo mal que ele fizer eu aproveito para mostrar que eu já consigo reagir bem àquelas situações. E aí eu
Ao invés de ser prejudicado, ele está nos ajudando. Então, de toda forma, o que vale é como é que eu me comporto diante dos espíritos inferiores. Eu sintonizo e ajo do mesmo jeito, ou eu ajo do jeito que os espíritos bons costumam agir? Na próxima questão, ainda falando da maldade, da malevolência, né, dos seres que nos fizeram mal sobre a Terra, a pergunta é: essa maldade, ela termina quando o espírito desencarna ou ela persiste? Então, os espíritos respondem que o mais frequente é o espírito que faz mal para alguém reconhecer que isso é injustiça. E reconhecer que eles fizeram mal, que não deveriam ter feito. Mas também acontece, né, deles persistirem, né, nos perseguindo, né, com a sua animosidade, com a sua maldade. E Deus assim o permite, né, porque, embora a gente não entenda bem esse conceito, Deus permite porque a gente continue tendo a oportunidade de ser experimentado. E aí, de novo, o que eu acabei de dizer, se a gente é experimentado e consegue ter um aproveitamento, agir como um bom espírito, isso conta a nosso favor e não conta contra nós, não vai nos trazer coisas ruins, vai nos trazer coisas boas, porque a gente consegue demonstrar paciência, compreensão, flexibilidade. E aí só vai nos atrair mais ainda a companhia dos bons espíritos, porque são os nossos semelhantes daí, né? E, consequentemente, só vai atrair coisa boa para a nossa vida. Então, o espírito imperfeito, ele pode estar mal intencionado, mas a gente pode transformar o mal que ele nos faz em uma coisa boa para nós. E disso se desprendeu uma outra questão. Pode-se a isso, a essa interferência dos espíritos imperfeitos, nós pôr um termo, né? E qual o meio de eu terminar com essa influência? Essa aqui é, vamos dizer assim, a questão óbvia, né? Como é que a gente põe a termo um espírito que quer influenciar o nosso pensamento a nós vibrarmos no mal? Orando, porque orar é vibrar no bem. Restituindo o mal que ele faz, lhe fazendo o bem. É esse o ponto. Se a gente cair no nível dele e começar a pensar como ele, como espírito imperfeito, como consequência nós temos os problemas que advirão. Se nós agimos como bons espíritos e nós oramos por ele, lhe concedemos o perdão, né? Restituímos fazendo para eles o bem, nós vamos ter como consequência coisas boas. Eles vão compreender os danos que fazem à nossa vida, eles vão se afastar de nós e não vão fazer mais coisas ruins, né? Eles vão ver que não conseguem nos prejudicar, mas que na verdade estão conseguindo trazer para a nossa vida mais felicidade ainda, porque nós nos colocamos acima desses planos que eles fazem para nos prejudicar. Então nós começamos a ter bons pensamentos, vibrar no bem, ter cada vez mais a companhia dos bons espíritos. Então nós colocamos um termo, isso não vai acontecer mais, através do pensamento positivo, do pensamento no bem. Esse é o meio pelo qual eu posso acabar com isso, trocando os meus pensamentos que vibram no mal pelos pensamentos que vibram no bem. Então eles dizem que a experiência, né, o que mais a gente vê acontecer é que certos espíritos perseguem a sua vingança de uma existência a outra, né? E que eles acabam espiando cedo ou tarde os danos que eles fazem para alguém. Então, quando o espírito se obstina em fazer o mal, o prejudicado não é aquele que está sendo perseguido, mas o que persegue. Aliás, Jesus disse, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça. Então, ser perseguido, ser injustiçado não é um problema. O problema é você perseguir e você injustiçar alguém. E esse sim está se reservando uma expiação futura, porque ele está fazendo dano a alguém, né? Ou pelo menos está tentando fazer esse dano. Agora, se aquele perseguido, se aquele injustiçado não transforma aquilo numa coisa ruim e
faz por onde aproveitar aquilo como uma oportunidade de provar que já melhorou, e ele não vai ter prejuízo nem dano nenhum. Ele vai, isso sim, aproveitar aquilo como uma oportunidade de crescimento. Na questão seguinte, é perguntado se os espíritos têm o poder de afastar os males das pessoas e de atrair para elas prosperidade. Veja que aqui nós estamos falando de bons espíritos, né? Porque se alguém quer afastar de uma pessoa o mal e atrair para ele prosperidade, é um espírito bom. Então, a pergunta é, os espíritos bons têm esse poder de atrair para uma pessoa a prosperidade e livrar ele do mal? E a resposta é, não inteiramente, ou seja, os espíritos podem fazer, mas não tudo. Porque há males que são decretos da providência. O que é um decreto da providência? É a lei de causa e efeito. Ele não pode afastar um mal que a gente atraiu, porque a gente provocou aquilo, né? A gente deu causa para que aquele mal estivesse na nossa vida. Isso ele não consegue resolver, porque isso aí é a nossa colheita, né? O que eles podem fazer com esses que a gente acabou determinando que viesse a ocorrer na nossa vida? Esses aí eles só podem dar algum alívio, né? Diminuir eles, fazer eles serem menores, né? Eles podem também nos dar paciência e resignação para passar por eles, né? Nos aumentar a nossa paciência, aumentar a nossa resignação através dos seus conselhos, através da sua influência. Mas o que seja lei de causa e efeito, se nós demos a causa, nós temos que colher o efeito. Esse aí os espíritos não podem afastar de nós. Então vamos dizer que alguém tem tudo para ser próspero, os seus espíritos amigos querem que ele seja próspero, mas ele semeou para ele numa outra oportunidade, ou nessa vida mesmo, coisas que o impedem de ter essa prosperidade, ele não vai ter, porque ele tem que colher o que ele plantou, né? Todos nós temos que colher o que plantou. Mesmo que sejamos ajudados, nós vamos ter que fazer a nossa própria colheita. E aí diz os espíritos, né? Sabeis também que depende frequentemente de nós mesmos afastar os males, né? Ou de atenuá-los, né? Não é só os espíritos que vêm fazer por nós, nós precisamos querer, né? Então, Deus nos deu a inteligência para a gente saber ter discernimento, né? E para a gente ver e conseguir perceber essas sugestões que os bons espíritos nos trazem. Então, também tem a nossa parte. Tem muita gente que coloca a responsabilidade sobre os seus bons acontecimentos na mão dos espíritos, na mão de Deus, na mão de Jesus. Ou seja, são aqueles que querem de graça o que eles têm a obrigação de conquistar. Isso não existe. Os espíritos nos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que saber que nós mesmos temos que ser por nós. Nós temos que fazer por nós. E aí os espíritos dizem, é por isso que Jesus disse, né? Procurai e achareis. Se nós procurarmos, os espíritos vão nos ajudar a achar. Batei, né? Você tem que fazer o ato de querer, de correr atrás de buscar. Se você bater em busca do que é bom, a porta vai se abrir. Agora, se você não quer nem bater na porta, a porta não vai abrir. Se você não quer procurar o que é bom para ti, você não vai achar o que é bom para ti. Porque os espíritos nos ajudam. O primeiro ato tem que ser nosso. Porque nós reencarnamos para ter merecimento, para usarmos bem o nosso livre-arbítrio. Então, se nós não fizermos a nossa boa escolha, não tem como a gente ser ajudado, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Os espíritos fazem o que não está no nosso alcance. Saber ainda que aquilo muitas vezes que a gente acha que é uma coisa muito ruim, nem sempre é. Às vezes uma coisa ruim vai nos levar a uma coisa boa no futuro. Às vezes um sacrifício hoje vai nos levar a uma situação muito melhor amanhã. E a gente tem que conseguir compreender isso, né? A gente sempre pensa no momento, agora eu estou sofrendo, agora eu estou trabalhando demais, agora eu estou tendo que estudar muito, agora eu estou passando dificuldade. Sim, mas isso vai te levar aonde? Porque se isso vai me levar a uma coisa muito melhor no futuro, é melhor que eu acerte aquilo de bom grado. Né? É como se a gente... É como o trabalho.
Muitas vezes a gente não tem vontade de trabalhar, mas todo mundo quer ganhar o salário do mês. Então, se você não tiver trabalho e puder ficar em casa sem fazer nada, aparentemente pode parecer para alguém bom, mas só que daí no final do mês não tem salário. Então, é preciso que a gente tenha a oportunidade de dar alguma coisa para lá na frente a gente ter alguma coisa para receber. E muitas vezes o que a gente acha que é um mal que está acontecendo na nossa vida, nada mais é do que uma oportunidade da gente acumular alguma coisinha para o futuro, né? Então, a gente tem que encarar isso diferente. Na questão seguinte é perguntado se os espíritos podem obter os dons da fortuna, desde que solicitado para esse efeito, ou seja, novamente estão falando de bons espíritos, né? Então, se eu pedir para um bom espírito para eu ser rico, isso pode acontecer? A resposta é algumas vezes como prova. Ou seja, se os bons espíritos não me derem a fortuna que eu estou pedindo, eles vão nos dar como prova, né? Ou seja, para nós provar que mesmo tendo a fortuna, a gente continua sendo boas pessoas. Mas frequentemente eles recusam. Por quê? Porque eles sabem que nós somos, parece uma criança pedindo uma coisa que a gente não tem condição de lidar com aquilo. Pedindo uma coisa que vai fazer mais mal do que bem para nós. Então, quando eles nos dão a fortuna, que a gente pede, eles nos dão, é uma prova. Não é para a gente se esbaldar e fazer tudo errado, né? É para a gente provar que continua sendo bom. Quando eles não dão, é porque a gente não sabe lidar com aquilo. Se eles nos dessem, nós não íamos triunfar. Então, eles preferem não colaborar com aquele nosso pedido que vai nos levar a um lugar ruim. E aí, outra pergunta é, se a gente conseguir lá a fortuna, quem é que nos deu? Foi os bons ou maus espíritos? Eles respondem uns e outros, depende para que tu queria a fortuna. Você pode pedir a fortuna exatamente para se afundar, e quem vai te ajudar a te afundar são os maus espíritos, né? Mais frequentemente, inclusive, quem consegue colocar a fortuna na mão de quem pede, e muitas vezes não merece, são os espíritos que querem nos arrastar para o mal. Porque eles sabem que se botarem dinheiro na nossa mão, nós vamos encher os pés pelas mãos. Então, eles encontram nisso, na fortuna, um meio fácil da gente se enterrar nos nossos prazeres. A fortuna, ela sempre favorece nós a nos entregar os prazeres. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter quando a gente pede para ser próspero ou para ser rico, né? Não necessariamente aquilo vai ser uma coisa boa para nós, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai ser atendido pelos maus espíritos, que vão colocar isso no nosso caminho e a gente não vai saber lidar com isso. E às vezes vai colocar uma encarnação inteira fora, né? Na pergunta seguinte, quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Aí, espírito mau, né? Espírito imperfeito. Ou seja, quando aparece obstáculo, não consegue fazer as coisas porque tem um obstáculo na frente. É sempre um espírito imperfeito que está nos impedindo? Não, não. Algumas vezes até pode ser. Mas o mais frequente é que a gente não sabe fazer o caminho do sucesso naquele projeto. A gente que escolhe mal, a gente quer o projeto, quer fazer, né? Aquele projeto de vida, mas faz as escolhas todas erradas. Eu quero um bom emprego, mas não quer estudar. Aí a gente é o próprio obstáculo, né? Então, influencia muito mais no sucesso do nosso projeto, a nossa posição e o nosso caráter. A gente se coloca na posição errada porque a gente tem o caráter errado, né? Porque a gente não tem um caráter reto. Então, se a gente insiste que quer fazer uma coisa que não é o nosso caminho, ou que não é o correto, não os espíritos que estão nos colocando obstáculo, né? Nós somos o obstáculo. Nós somos o espírito imperfeito que está impedindo o nosso sucesso. Não precisamos da concorrência de ninguém, né? Os nossos obsessores vão dizer, não bota a culpa em mim, né? Porque você é que está enfiando os pés pelas mãos. Na próxima questão, 535, que vai derivar outra ali de baixo, que é a A, né? É perguntado, quando a nós acontece, então, alguma coisa feliz, é para o espírito protetor que a gente deve agradecer?
E, na verdade, dizem que a gente deve agradecer a Deus, porque se houve o concurso do Espírito Protetor, foi Deus que permitiu na sua lei essa bondade, né? Eles estão agindo em nome de Deus, estão agindo por causa da lei de Deus, né? E mesmo que eles tenham nos ajudado muito, a oportunidade, temos que agradecer a Deus, né? A oportunidade daquela coisa feliz ter acontecido, né? Aquilo foi Deus que permitiu na nossa vida. Então, sempre ser grato a Deus. E se a gente não agradecer, o que que acontece? O que acontece é a mesma coisa que acontece com os ingratos, né? Ou seja, a gente não está realmente atraindo para a nossa vida uma coisa boa se a gente é ingrato, né? A gente está agindo contra a lei de Deus. E aí deriva dessa uma outra pergunta. Mas tem pessoas que são ingratas, né? Que não oram, não agradecem, né? E parece que a vida delas está tudo bem, está tudo dando certo. É que a nossa visão é curta, a gente olha no curto prazo. Então, diz os Espíritos, mas eu preciso ver lá no fim, lá adiante, né? Lá adiante eles vão pagar caro, porque eles tiveram uma felicidade que não mereciam. Por que, que eles não mereciam? Porque eles não são gratos. Né? Eles receberam bastante, então eles tinham que restituir bastante. Ser grato a Deus, honrar tudo aquilo que eles receberam. E se eles não o são, as consequências vão vir lá na frente. Então a gente não pode abrir mão sempre de ser grato a Deus, porque Deus é sempre misericordioso, bom e justo. Ou seja, ele é justo, ele nos dá o que a gente merece. Mas ele acresce a sua bondade, ele acresce a sua misericórdia. Tá? Ele permite o concurso dos bons espíritos, ele permite os espíritos protetores nos ajudarem. A gente tem que ser grato por tudo isso, né, gente? Senão a gente realmente está desconsiderando aí essa bondade de Deus. Então, dessa forma, nós encerramos esse tema, percebendo que os espíritos, sim, têm influência sobre os acontecimentos da nossa vida, mas o espírito que mais influencia sobre os acontecimentos da vida é nós mesmos, né? São as nossas escolhas, né? São os nossos esforços que a gente faz para avançar. Então, que nós tenhamos isso em mente. Que Jesus abençoe e abençoe o lar de cada um, nos permitindo que na próxima semana nós possamos estar juntos, que assim seja.